semente. Ninguém mais segura, rompeu-se a corrente. Nem cerca, nem lei segura essa gente. Lutar pela vida, olhando pra frente. Avançando sempre na organização, decretando guerra contra a exploração, vingando os mortos pela repressão, fazendo justiça, ocupando o chão. Carícias deixadas na face da vida, que nos alimenta na dura subida. No sangue dos mortos a semente é descida, brotando com força a morte é vencida. Ninguém amedronta a nossa esperança, com a força unida o poder balança, ocupando o chão, o regime se amansa, pros filhos que vêm. A terra é herança. Sem terra é o nome da organização, que avança sem medo, ocupando o chão, tendo como símbolo o facão na mão, esperança de vida da libertação. A reforma agrária virá sem temor, feita pela força do trabalhador, que organizado mostra seu valor, como um canto à luta, a terra e o suor. Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas à nossa segunda aula do nosso curso sobre questão agrária e a juventude do campo. Meu nome é Caetano e em nome do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, do Centro de Formação Paulo Freire e da Via Campesina, gostaríamos de agradecer de imediato a presença de todas e todos. Estamos agora na nossa segunda aula do nosso curso, como a gente falou, né? Nosso curso que está sendo todas as quartas-feiras, às 18 horas. Já coloquem aí na sua agenda, eu sei que muita gente, a gente tem falado aqui no grupo de WhatsApp, e hoje a gente tem o prazer de receber o professor Sérgio Barcelos, da Universidade Federal da Paraíba, que vai falar, né, de todas as oportunidades e a conjuntura que temos em relação à questão agrária e às políticas públicas para a juventude do campo. Professor Sérgio, muito bem-vindo ao nosso canal do Centro de Formação Paulo Freire, ao nosso curso sobre questão agrária e juventude do campo. Então, boa noite a todos, Caetano, uma satisfação estar aqui. É uma satisfação estar com todos, por ter essa oportunidade nessa noite, a gente está aqui trocando ideia, conversando, participando desse curso de questão agrária, promovido pelo Centro de Formação Paulo Freire. Agradecer também o convite do Centro, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, da Via Campesina e da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência, um pouco do que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do tempo nessa temática que envolve políticas públicas, juventude rural, a luta do povo, né, a luta pela terra no nosso rural, do nosso campo brasileiro, né, e como que se constituem essas lutas, esses personagens, atores, pessoas que vivem, né, e lutam por uma vida mais digna e lutam, sobretudo, pela sua vida no campo brasileiro. Agradecer, né, e um pouco da proposta, pessoal, conforme do convite que eu recebi, é a gente conversar um pouco sobre essa relação da questão agrária com políticas públicas e fontes de financiamento para jovens do meio rural. Só que, para a gente conversar sobre essas fontes de financiamento, a gente tem que falar das políticas públicas para o rural, tem que fazer esse panorama.
para recair, pelo menos, nessas políticas públicas e fontes de financiamento ao longo do tempo, e qual é a constituição delas e, principalmente, as possibilidades de acesso e as dificuldades, conforme cada uma nos seus territórios, nos seus contextos de vida, né? Estão vivenciando quando tentam acessar uma política pública de Estado, de governo, seja federal, seja algumas experiências de política pública para a juventude rural nos contextos estaduais ou mesmo nos contextos dos bancos solidários, dos bancos comunitários, né? De outras experiências aí de financiamento e fora as estratégias que a juventude que vive no campo vem adotando, trabalhando, vem desenvolvendo junto aos seus coletivos ou mesmo de forma individual, buscando essas formas de financiamento, né? A ideia é a gente estar conversando um pouco sobre isso nessa noite e de imediato já vou começando a nossa conversa, né? Então, assim, pessoal, para a gente começar falando, né, assim, tipo, vamos falar de políticas públicas para a juventude geral, é importante situar aqui, quando a gente fala de política pública, a gente pode pensar muita coisa, mas quando eu estou falando aqui nessa noite para vocês de uma forma, digamos assim, mais simples, estou falando que política pública é o governo em ação, né? É um determinado governo em ação, e aonde, a partir da política pública e nessas ações, a gente está analisando não só quando se planeja a ação, mas o curso dessas ações e a decisão de mudá-las. E a gente vai ver ao longo, quando for falando dessas políticas e depois as políticas de crédito, podemos falar do Pronaf Jovem, crédito fundiário, por exemplo, a gente está falando em perspectiva histórica, como é que foram essas ações, de várias, inclusive, continuidades históricas hoje, das dificuldades e desafios que é acessar uma política pública como essa que vem ao longo de anos, e, ao mesmo tempo, mudanças que vêm acontecendo nessas políticas aí, sobretudo se a gente for ver, em especial, nesse último governo que estamos vivendo aí, né? Então, assim, quando eu estou falando de política pública hoje, nessa noite, estou falando de governo em ação, né? Então, e quando eu estou falando dessa formulação de políticas públicas, que é importante pensar isso, como os governos estão formulando, pensando e priorizando até, se pensa, né, em prioridade quando se constitui políticas públicas para a juventude rural, né? A gente está analisando também esse estágio em que os governos traduzem seus propósitos em plataformas eleitorais, em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças, né? Então, é importante analisar isso, sobretudo, porque estamos aí se avizinhando de um próximo período eleitoral, assim espera-se, né? Então, de certa forma, a gente tem que olhar também, assim, quais são os programas de governo, né? Muito mais importante, o candidato X, Y, Z, candidato tal, é o programa de governo que esses candidatos têm, e nesse programa, aonde que está e como está a questão da juventude rural ali, das políticas públicas ali. É importante observar isso. Então, quando eu vou estar falando com vocês hoje de política pública, eu estou me referindo a essas questões aqui, né? E quando eu vou estar falando de juventude rural, a gente tem que levar em conta, daí, inclusive, a partir da lente, inclusive, de uma professora que teve aqui no ponto passado de vocês, foi, inclusive, minha orientadora, né, que é a professora Elisa Guaraná, e ela traz essa ideia como essa categoria jovem, né, que associa a percepção do jovem a problema de transformação social e também é recorrente em programas governamentais, de organizações e movimentos sociais. Então, quando a gente está falando em juventude rural, a gente está falando de uma categoria de identificação política de um conjunto de movimentos sociais ao longo de um período histórico, né? E aí nós estamos falando desse conjunto aí que envolve os coletivos de juventude aqui da Via Campesina, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra também, mas tem, ao mesmo tempo, a partir dessa categoria, e quando ela vem à tona no debate público, seja para estar selecionando um público-alvo de política pública a partir da reivindicação e como os movimentos sociais foram se organizando ao longo dos anos 2000, 2010, né? Também a gente está falando também do pastoral da juventude rural, juventudes partidárias, grupos de jovens de igrejas, de outras, enfim, agremiações religiosas, juventudes vinculadas a movimentos sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais também, né? No caso, CONTAG, FETRAF, que tem uma participação e ao longo dos últimos anos bastante também forte nesse debate que envolve juventude rural. Mas também a gente não pode desconsiderar, e depois eu falo um pouco mais disso, que
tem um outro conjunto de juventudes que tem outras formas de se identificar, que não se vê necessariamente como juventude rural, como juventude juventude ribeirinha, juventude dos povos de terreiro, juventude dos povos da floresta. É importante também a gente não desconsiderar essa diversidade. Mas quando hoje estou falando de juventude rural, estou falando dessa categoria de identificação política de uma série de movimentos e organizações sociais, e também como é a categoria que, enfim, o Estado resolve abarcar para essa juventude que vive no campo brasileiro, tá? Pessoal, antes da gente entrar assim, no debate de política pública para a juventude rural, vocês vão se perguntar assim, pô, mas o Sérgio aqui vai trazer um monte de dado para nós. O que isso tem a ver com política pública? O que tem a ver com juventude rural? O que tem a ver com nós, né? É porque exatamente a partir desse conjunto de dados, pelo menos os últimos atualizados que se tem, é que se planeja a política, que o Estado brasileiro, o governo, planeja suas políticas públicas, em tese. E, sobretudo, nesse debate do que envolve, do que é investido e como é investido no rural, no urbano, como é que se define os investimentos para as regiões, para os municípios, para os territórios, né? Seria a partir desses dados. Só que a gente tem que considerar também, antes de começar a apresentação, eu estou trazendo os dados aqui do último Censo Agropecuário, né, 2017. Porém, a gente tem que considerar que foi feita uma opção, né, por parte desse atual governo em não divulgar, em não investir, no caso, na publicação, na sistematização desses dados do último censo, aí, que seriam publicados esse ano, em 2021, em setembro, mais especificamente, né? Então, esse esvaziamento do censo. E por que esse esvaziamento? E por que não optar em publicizar esses dados, enfim, né? Porque envolve uma questão de diretriz de governo, né? Isso é importante dizer. Claro, se os dados não estão disponíveis, como planejar as políticas públicas e de que forma se planeja as políticas públicas, né? Então, é importante também, um pouco dos dados que eu vou trazer para, no caso de juventude rural, está se vendo em panorama em relação um pouco com o que esses dados trazem quando a gente está pensando em política pública, né? Até também para se situar e no sentido de como se organiza, se formula a pauta, do que se reivindica, né? A partir de que dados também. É importante. Então, pessoal, quando a gente está falando dessa questão do rural brasileiro e os dados, a gente tem que pensar assim, bom, o que é o rural, o que é o urbano brasileiro, né? A gente tem que pensar assim, que até o censo de 2010, que é onde se quantifica assim, todo o conjunto da população brasileira e uma série de indicadores sociais que envolvem economia, saneamento, saúde, infraestrutura, a habitação, as suas condições, toda essa série de indicadores sociais que vem junto com o censo, se tinha uma produção, considerando o que é a realidade do Brasil, uma disparidade muito grande entre o que é a população urbana e rural. E, ao mesmo tempo, uma divisão do que é urbano e rural que não faz sentido para o conjunto da população que vive no Brasil e da forma como essa população hoje se desloca, das formas de opção de vida, sobre aonde que vive, aonde que se trabalha, aonde que se desloca para acessar serviços, para acessar aparelhos públicos, políticas públicas, formas de circulação também na sociedade para esporte, lazer, cultura, várias coisas, não só para atividades produtivas também, né? Então, e pelos critérios atuais, o que é o espaço urbano e o que é o espaço rural, né, é determinado por lei municipal, sendo o rural definido por exclusão da área urbana, não em relação, não em integração, até o censo de 2010, né? Enquanto metodologia de quantificação e de uma forma de representação da sociedade também. Porque a partir dos dados, gente, se produz também uma forma de interpretar a realidade que a gente vive. E a interpretação sobre a realidade, como a gente vem vendo, né, não vou adentrar nesse debate mais especificamente aqui, está em disputa também, né? Está em disputa. Então, é interessante observar isso. E nessa nova metodologia do IBGE, não se trabalha mais com a ideia de exclusão entre o rural e o urbano, porque leva em consideração a densidade demográfica, a localização em relação aos principais centros urbanos e o tamanho da população. Então, após a análise de uma série de critérios, se considera que, digamos assim, a gente tem áreas urbanas, áreas rurais e áreas intermediárias, né, no Brasil. Mas, assim, por que é importante falar isso? Porque, assim, todo o sistema de tributação
E o valor imobiliário se baseia no tipo de atividade econômica, população e ocupação dos municípios que recebem esses repasses federais e por onde se planeja política pública, né, gente? Sobretudo a participação dos estados e municípios nisso, né? Então, é importante considerar isso para entender, assim, sobre quando se diz o que é rural e urbano para o estado, quando ele está pensando em fazer política pública, se leva isso em consideração. Só que a gente, claro, sabe que, muitas vezes, a realidade que se vive, que a gente vive, que vocês vivem, não dá conta disso, porque as coisas, muitas vezes, inclusive pelo crescimento dos centros urbanos, essa divisão e essas distâncias entre o que é rural e urbano hoje não... E, sobretudo, pelas formas de deslocamento cada vez maior, né, muitas vezes não tem relação com essa realidade, né? Então, pelo levantamento do IBGE até 2017, o país tem mais municípios predominantemente rurais, né? Então, eles representam 60% do conjunto dos municípios no Brasil, embora abriguem apenas 17% da população, né? E quando se fala do que é rural, nessa nova forma do olhar do IBGE sobre o rural brasileiro, quando se pensa política pública, inclusive a própria quantificação da população, a formação de dados censitários é uma política pública também, né? Então, mas a característica da maioria desses espaços tem relação com a matriz econômica, e essa matriz econômica voltada para as commodities, né? E isso, sobretudo, gente, tem a ver com uma disputa de concepção sobre o que é o rural brasileiro, sobre o que é o Brasil, não só na nossa forma de entender o Brasil e a nossa perspectiva produtiva, a nossa capacidade produtiva, mas também de como a gente se entende na distribuição mundial da mão de obra, né? Que é essa, digamos assim, alguns chamam de reprimarização, ou, na verdade, de uma volta intensificada da atividade primária do Brasil, mas tem a ver com isso, tem a ver com esse fato, tem a ver da forma como as diversas políticas vêm acontecendo no Brasil, sobretudo em relação à industrialização, a nossa atividade econômica e o nosso papel agroexportador, né? Exportador agrícola aí. Então, estima-se, pessoal, que cerca de 35 milhões de pessoas vivem no rural hoje no Brasil, né? Claro que a gente tem que considerar que de 2017 até hoje, 2021, e nesse contexto de pandemia que a gente está, lamentável, né, em torno da forma como se optou em abordar, vivenciar, e a forma da abordagem do Estado em relação a políticas públicas, as políticas públicas, né, no enfrentamento da pandemia, lastimáveis, tanto que a gente está aí com mais de 550 mil pessoas, pelo menos registradas, né, que não estão mais entre nós também, lamentar isso também, né. Então, assim, é claro que essa realidade é dinâmica, mas até 2017, quando foi quantificado, estima-se que tem 35 milhões de pessoas que vivem no rural. E quando a gente está falando de rural brasileiro e na sua diversidade, pessoal, porque esse rural ele não é uma coisa só, tem diferentes regiões no Brasil, diferentes biomas, diferentes territórios, ecossistemas, enfim, a gente também tem essa diversidade desses povos e comunidades rurais. E que, de certa forma, por exemplo, um conjunto deles não se entendem como juventude rural. E também, quando se fala assim, como eu falei, é uma forma de identidade política, não é só um anseio em ser reconhecido pela sociedade, é um anseio também de ter direitos sociais, né? E é a partir das políticas públicas também que é uma das formas essenciais ao qual se garante esses direitos, quando a gente fala de política pública, Estado, enfim. Então, também, quando a gente fala dessa diversidade, estamos falando de agricultores familiares, camponeses, quilombolas, ciganos, matriz africana, seringueiros, castanheiros, enfim, tem uma diversidade, né? E, principalmente, a partir do antes, quando se tinha o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, enfim, o CONDRAF, né? E quando também se tinha as conferências nacionais, né? E tudo que envolvia isso, esse conjunto de povos e comunidades exigem reconhecimento. Tem uma lei datada de 2007 que reconhece também esses povos e comunidades, né? Então, a gente tem que considerar também essa diversidade. É claro que quando se seleciona um público-alvo à política pública, muitas vezes não se leva em conta a diversidade. E quando a gente está falando em juventude rural, tem que levar em consideração isso também para entender por que, muitas vezes, qual é o lugar
e a dimensão que se dá para a juventude rural no conjunto das políticas públicas para o rural e dentro do contexto da agricultura familiar no Brasil. Então, aí, pessoal, dentro desse mapa, como foi falado, esse é o mapa atual que considera ali, principalmente nas zonas em cinza, nas zonas em cinza ali onde é os municípios predominantemente urbanos, né? Os municípios rurais, digamos, estão num verde, num cinza mais claro, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. E tem essa questão dos municípios intermediários adjacentes, rural adjacente, né? E intermediário remoto, ou seja, dá para ver que a gente tem várias zonas intermediárias entre urbano e rural no Brasil, e essas zonas intermediárias, muito bem, entre o que alguns chamam de urbano, se é mais urbano, mais rural, enfim, acho que cada um que vive lá tem um entendimento sobre como é esse território, mas é importante para a gente sair, pelo menos, desse binarismo, né, entre rural e urbano, e ver que hoje a realidade está, digamos, e da forma como está se dando a Constituição do Brasil, a gente precisa entender muito mais o que faz sentido para as pessoas que vivem nos seus territórios, né, e como está se pensando o rural hoje, né? E aqui, pessoal, a diferença é que esse mapa aqui é do censo de 2010, né? Que ele traz, assim, de certa forma, em porcentagem, ali em vermelho, aonde seria uma população 100% rural, aonde não seria. Então, a gente vê aqui, né, pelo mapa, uma mudança significativa dessa configuração, dessa ilustração, né? Em 2010, olha só, o que seria 100% rural e o que seria rural adjacente e zonas intermediárias, né? Então, é isso que eu falo, pessoal, dessa forma, mudando a metodologia de captação dos dados, se muda também não só os números, mas se muda a representação gráfica, e quando muda os números, muda também a forma de quantificar quem vive nesse rural e nesse urbano. Em relação, é importante até porque esse é um curso de questão agrária, é a gente falar um pouco como é que está essa situação e o que esses dados nos trazem sobre a questão agrária. Porque quando a gente fala em política pública para a juventude rural, sobretudo a gente está falando de reforma agrária. Alguns chamam de, digamos assim, de acesso à terra, até muitas vezes é interessante a gente analisar essa categoria, acesso à terra, né? O que seria o acesso à terra para quem não tem terra, entre tantos que tem tanta terra? Ora, é a reforma agrária, né? Vamos deixar claro isso. Então, por isso que é importante a gente falar da questão agrária, porque não tem como garantir as condições de vida da juventude rural no campo sem a terra, né? Então, assim, conforme essa quantificação, há 5 milhões e 5 milhões estabelecidos, mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários do Brasil em uma área total de 350 milhões de hectares. Em relação ao último censo agropecuário, essa área cresceu 5%, olha só. Teve um crescimento dessa área em hectares, apesar da redução do número de estabelecimentos. Ora, se está havendo um crescimento dessa área, digamos assim, agricultável, a gente tem que pensar na expansão da fronteira agrícola no país, sobretudo nas regiões do Centro-Oeste, sobre o Pantanal, nas regiões do Nordeste, né? No Cerrado também, e sobretudo na região da Amazônia, sobretudo a partir dali da região do estado do Pará, da parte sul do estado do Amazonas, né? Que está tendo, digamos assim, principalmente nos últimos 2 anos, uma expansão muito forte. Daí tem todo um diálogo, enfim, com a política ambiental, questão das queimadas, não tem como a gente entrar em específico nisso, mas é uma questão a se observar que vem tendo esse crescimento, né, de área agricultável no país. Enfim, teve outras políticas que também, questão do Mato-Piba, várias outras que não vamos conseguir entrar aqui hoje, né, mas, bom, dessas propriedades rurais com até 50 hectares, representam mais de 81% do total de estabelecimentos agropecuários, ou seja, mais de 4 milhões de propriedades rurais, né? Junto, elas somam 44 milhões de hectares. Vamos pegar, tá? Então, quer dizer, com até 50 hectares, é 81% do total desses estabelecimentos, desses 5 milhões aqui, né? Ou seja, 4,1. Agora, olha só,
mais de 2.000 fazendas com mais de 10 mil hectares correspondem a apenas 0,04% das propriedades rurais do país, mas ocupam 51 milhões de hectares. Então, vamos voltando ali. Olha só. As propriedades que representam 81% ocupam 4,1 milhões de propriedades rurais. E essas que são 2.000 ocupam 51 milhões, ou seja, ocupa, né, muito mais. E aqui tem essa representação gráfica, que é do último censo, só para a gente ter uma ideia, né? Então, que é do último censo, só para fazer um comparativo para entender, né? Então, assim, esse total de estabelecimentos, quer dizer, os que, digamos assim, um número muito menor de, digamos assim, de propriedades ocupa uma quantidade muito maior dessa área total de participação, ou seja, né, tem muito mais propriedades, agricultores familiares, povos que vivem, enfim, mas que ocupam uma área muito menor do que essas grandes propriedades. É uma questão a se pensar, e são os dados dizendo isso, é a nossa última quantificação. Agora, se for olhar hoje essa realidade, né, provável, ao que tudo indica, né, daí teria que, claro, fazer uma nova quantificação e tudo, há uma tendência de expansão desses números nesse sentido que estão sendo apresentados aqui, né. E nesse número de estabelecimentos agropecuários, segundo o censo de 2006, 2017, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados com maior número de propriedades rurais hoje no Brasil, né? Onde estaria, de certa forma, até esses 50 hectares, onde teria, digamos, uma grande concentração desse público, que é o que o Estado entende, mas que a gente estava falando ali da diversidade, que é da agricultura familiar e camponesa no Brasil, né? E na área de estabelecimentos agropecuários, né? Na área de estabelecimentos, estamos falando aqui de área, aqui era número de estabelecimentos e aqui é a área, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará são os estados com maior área ocupada por estabelecimentos agropecuários. E no Nordeste, na região Nordeste do Brasil, segundo de acordo com esse último censo, os estabelecimentos agropecuários perderam mais de 9 milhões de hectares, né? Ou seja, essa área, esses estabelecimentos, teve uma diminuição desses estabelecimentos, sobretudo se observa isso no Nordeste, tá? É importante considerar isso aqui para estar mapeando. Desses, né, produtores rurais, pessoal, é importante olhar esses dados aqui, né, que, digamos assim, que há, de acordo com, há 15 milhões de pessoas ocupadas no rural brasileiro, né, com ocupação vinculada à atividade produtiva agrícola. A gente tem que considerar também, quando a gente fala em rural, né, pessoal, hoje, o que é viver no campo brasileiro envolve muito mais do que apenas atividade agrícola, sobretudo para a juventude rural, né. Tem uma série de outras atividades hoje que se desenvolve, inclusive sempre foi uma reivindicação dos movimentos e organizações sociais, para ter uma vida no campo e pela opção de ficar no campo, ter muitas atividades, inclusive além apenas da atividade agrícola, né? Então, assim, em comparação com o Censo Agropecuário de 2006, teve uma redução do número de pessoas total ocupadas no rural, dentro de atividades agrícolas, né? Que era de 16 milhões. Por exemplo, mas ao mesmo tempo, em sentido oposto, o número de tratores cresceu, ou seja, o número de maquinário cresceu no rural brasileiro, né? A média de ocupados por estabelecimento caiu de 3,2 para 3 pessoas, né, com essa diminuição, né? Interessante que entre 2006 e 2017, o total de estabelecimentos com mulheres chefiando elevou-se para 18%, né? Enquanto teve uma diminuição desses estabelecimentos sendo chefiados por homens, né? Interessante observar isso, que há um debate também que tem quando a gente está falando de juventude rural, está muito associado também à associação rural, né, pessoal? Porque é em torno desse debate geracional que se tem, quem são as gerações futuras que vão ficar no campo, né, e como vão ficar no campo, né? Quanto à idade, houve uma redução em 8% na participação dos grupos que vivem no campo, né, entre 18 e 45 anos, enquanto teve um crescimento desses grupos de 45 e 65 anos, né? Então, é uma questão aqui importante de observar, porque, enfim, né,
desde essa questão do debate que se tem sobre o envelhecimento no rural, né, esse dado, ele, de certa forma, reforça um pouco essa tendência, né. Então, 45% se declaram brancos, né, no censo, em relação ao rural, seguido de população parda, população preta, né, e também considerando os indígenas que não vivem no urbano, né, e dentro do que se considera o campo hoje no Brasil. Então, ou seja, a gente tem uma maioria de população, a população negra, né, no rural brasileiro. Então, esses dados é importante trazer, eu trouxe só alguns desses dados aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia de como é a partir dessas mudanças de metodologia, essas políticas públicas para o rural brasileiro também há uma tendência de, ao longo dos anos, elas mudarem. E, sobretudo, quando a gente fala em políticas públicas e pensar elas, e, sobretudo, as de crédito, que a gente vai conversar aqui, tem que pensar a partir disso. O que essa mudança de metodologia traz sobre a representação do que é rural, sobretudo quando se quantifica a população e se olha e percebe as condições de vida e os indicadores sociais no campo. Então, isso é uma questão importante de observar, né? Nas políticas públicas, pessoal, entrando especificamente para a juventude rural, é importante observar, e por que eu estou trazendo esses dados aqui, eu não vou me ater muito à questão de aspectos históricos, também, que demandaria aí um outro curso. A gente fazer uma outra fala só sobre isso, sobre essa questão histórica, como que se deu isso, e pensar a juventude, qual é a representação de juventude para o Estado no Brasil ao longo da história, e como isso recai sobre o rural, enfim, então eu vou ter que fazer aqui uma passagem rápida, mas o que eu quero dizer, assim, que essa questão do entendimento sobre qual é o papel da juventude numa sociedade e a representação ao longo da história que cada sociedade tem, sobretudo o que a gente está falando aqui da sociedade brasileira em relação à juventude, é muito vinculada nisso, e essa questão do jovem sempre vinculado a um problema. Bom, porque assim, não é criança nem adulto. Quem é o jovem, né? Quem é esse jovem que está sendo? Muitas vezes olham com essa coisa do jovem que vai vir a ser alguém, mas não, o jovem está sendo alguém, ele vive na sociedade, tem a sua percepção de vida, suas estratégias, suas formas de viver, né? Enfim, como que se olha? Mas tem essa abordagem sempre e do tratamento, bom, como vamos trabalhar com esse público que vai vir a ser para se formar um futuro cidadão? Sempre é uma abordagem muito voltada, inclusive no que se chama de medidas socioeducativas, né? Como medidas voltadas essencialmente à educação e ao trabalho. Por isso que é importante. Então, aqui vamos trazendo aqui desde o século XIX, desde as políticas públicas, desde da era Vargas, né? Ao mesmo tempo, também tem que olhar que nesse conjunto de organização das políticas públicas tem essa relação entre Estado e sociedade, e a forma como os movimentos e organizações sociais também se organizam ao longo do tempo, ao longo da história, nas suas lutas, né? No período, como que se constituiu o rural brasileiro, desde a questão podemos pegar desde da questão como que se distribuiu a questão da titulação das terras no Brasil, desde o período cismarial, seria uma passagem histórica muito grande, mas aqui a gente tem que pensar num período mais recente, sobretudo sobre modernização conservadora no campo brasileiro, pensar a questão da Revolução Verde, como isso vem se dando ao longo dos anos aí com o avanço e com a predileção por uma política agroexportadora, do agronegócio, pensando no rural brasileiro, mas também que teve muita resistência, e há muita resistência no campo brasileiro, sobretudo da juventude rural que quer viver, ser e estar no campo brasileiro e desenvolver as suas experiências, suas alternativas, e que não necessariamente são vinculadas ao que se entende pelo agronegócio. Então, teve muita resistência ao longo dessa história, e desde a década de 40, por exemplo, essa questão das juventudes que se organizam a partir por exemplo, da Igreja Católica, de outras religiões, como o protestantismo, de outras organizações e movimentos sociais que vêm lá, poderia pegar desde de ligas camponesas, constituição dos movimentos sociais no período mais recente, como o MST, tem a PJR, como esses outros movimentos depois vêm ao longo do tempo se organizando, né, com ações no sul e no nordeste do país, né, e que vão se ampliando ao longo do tempo. Também tem que considerar, para a gente não aqui cair num
uma questão que só tem, digamos assim, essa juventude rural, também outros setores de juventude no campo também foram se organizando ao longo do tempo e ao longo da história, a partir de outras experiências, como essa experiência do Clube 4S, uma juventude voltada mais numa perspectiva não de centros de formação, por exemplo, como Paulo Freire, mas que se formaram, por exemplo, a partir do Senar, né, do Senar e outros centros de formação, que no caso são voltados para outro, digamos assim, um viés não tão contestador, crítico, em relação à questão social no campo brasileiro, né, e sobre as suas condições de vida, que seria mais, no caso, voltado a essa formação agrotécnica aí do receituário, desde a Revolução Verde, da entrada de outros pacotes tecnológicos no campo brasileiro a partir de outras tecnologias vindo de outros locais do mundo, sobretudo Estados Unidos, aqui quando está falando do Clube 4S, né? E hoje uma educação, de certa forma, no campo, uma forma de, falando no campo, não é do campo, mas no campo, né? Relacionada a esses setores vinculados ao agronegócio, ao agronegócio, à agroexportação do Brasil. Mas, quando a gente está falando de política pública para a juventude rural também, pessoal, ao longo da história, de toda essa luta, essa resistência de várias formas de organização, com vários matizes ideológicas, né, a gente tem que pensar assim que anos mais tarde, só a partir do ano de 2005, com a criação da Secretaria Nacional de Juventude, que se passa a pensar políticas públicas para a juventude no âmbito do Estado brasileiro. Ou seja, estamos falando aqui de políticas públicas assim que seriam apropriadas, situadas e contextualizadas, pensando e discutindo, mesmo com seus limites, com os jovens essas políticas, né? E também, sobretudo, a constituição de um Conselho Nacional de Juventude. É só a partir de 2005. Vai dizer assim, Sérgio, mas antes não tinham políticas públicas que a juventude era atendida? Claro que tem. Não está se dizendo isso, mas estamos falando de políticas públicas, não é políticas públicas que eram feitas para um público geral ou políticas sociais que abarcassem a juventude. Estamos falando de políticas públicas feitas de forma, digamos, mais específica para essa juventude. E mesmo antes da criação da Secretaria Nacional de Juventude, em 2005, e que se cria o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, tem que pensar que antes, lá em 2003, 2004, oriundo de uma série de reivindicações de organizações e movimentos sociais, né, que envolveu várias manifestações, mobilizações e reivindicações no período, Grito da Terra, marchas pelo Brasil, enfim, em algumas dessas formas como o Estado procurou responder, mesmo com seus limites, né, tem relação com essa, por exemplo, essa mesmo que de forma ativa, né, a criação de uma linha jovem do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, e a criação de um selo, de uma linha muito específica, não é linha ainda, é um selo, do Programa Nacional de Crédito Fundiário, né, que passam a vigorar, foram criados em 2003 e passaram a vigorar a partir de 2004. Então, é importante considerar isso, pessoal. Então, se a gente for olhar quando fala em política pública, por que eu estou falando de tudo isso? É 2004, pessoal, estamos em 2021, ou seja, ainda é um período muito recente. Né? Muito recente, assim, se for olhar numa perspectiva histórica, do quando se pensa assim, bom, a juventude passa a ter atenção e, pelo menos, dentro de uma política pública mais geral, tem algum espaço. Pensando assim, dessa forma, né? Tem uma travada aqui, deixa eu ver. Bom, então, nesse processo, pessoal, de configuração da política nacional para a juventude rural, porque, assim, em algum momento, ali no ano de 2016, foi ao longo de um longo tempo de uma série de reivindicações, mobilizações, organizações, negociações junto ao governo. Naquele período ali já estamos falando de governo Lula e Dilma, né? E aí que está, né, pessoal? O Estado, por mais que, digamos, fosse um governo favorável a esse conjunto de transformações, imagina, eram governos com uma coalizão de poder com mais de 19 partidos, enfim, tem toda uma discussão sobre isso, e da correlação de forças dentro do Estado, e o que é fazer valer e se criar uma agenda de política pública
dentro de um Estado, de um governo, sobretudo tão complexo quanto, né, no Brasil, né? Mas, assim, nesse processo de configuração da política nacional para a juventude rural, ao longo, principalmente, de um período mais recente, dos anos 2010, né, tem que considerar ali esse período de efervescência e formulação a partir do recebimento de pauta de um conjunto de movimentos sociais que, inclusive, muitos de vocês que estão aqui hoje fazem parte desses movimentos nesse período, tem registros históricos, né, tem várias publicações disponíveis aí na internet onde relata esse período, sobretudo o primeiro Seminário Nacional da Construção de uma Política Nacional para a Juventude Rural, em 2012, né, mas teve um recebimento das pautas dos movimentos sociais ali em 2011 e 2012, por parte do Ministério do Desenvolvimento, do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto no governo Temer, hoje é uma secretaria dentro do MAPA, né, e por parte da Secretaria Nacional de Juventude, que hoje é uma secretaria dentro do Ministério da Mulher, da Família, enfim, é o ministério que está a Damares à frente, né, onde é uma secretaria hoje dentro desse ministério, né, que antes era uma secretaria dentro da Secretaria-Geral da República, que era uma outra posição e numa outra condição, né, vou deixar bem claro isso, né. Então, aí, a partir desse recebimento das pautas, teve toda uma efervescência, uma ocupação a partir das conferências nacionais de juventude, dessa juventude do campo, né, e sobretudo que antes da Conferência Nacional tem havia pelo menos uma série de conferências territoriais e locais, né, com articulação com comunidades e povos tradicionais, aonde, a partir dessa organização, se teve espaço e resoluções dentro das deliberações dessas conferências nacionais, né, pessoal? E essas deliberações tinham como encaminhamento ter resultados, virarem ações de governo, ou seja, políticas públicas, né? Cabe lembrar que antes desse período de 2011, pessoal, teve essa questão da linha do Pronaf Jovem e do selo Jovem no Programa Nacional de Crédito Fundiário em 2003, mas tinha uma assessoria, certo? Uma assessoria de juventude rural nesse extinto MDA em 2006. Existia essa assessoria, né? E dentro dessa assessoria, ao longo do tempo, também se tinha um comitê permanente de juventude rural, e junto com essa assessoria no CONDRAF, né, no conselho na época, e um GT de juventude rural na Secretaria Nacional de Juventude para fazer esses debates. Então, em 2012 teve esse seminário nacional, inclusive o material ele é amplamente disponibilizado na internet, onde tem o construto desse conjunto de políticas públicas. Imagina, pessoal, em 2012, se vocês forem ler hoje lá, tem uma série de pautas e reivindicações que são muito recentes ainda quando se pensa política pública para a juventude rural, né? E, sobretudo, o que envolve a discussão do que é as condições de vida no campo, condições de financiamento e políticas públicas que vão além do crédito, mas que vão para uma outra, pensar para além do crédito para a juventude rural. A gente já logo chega nisso. Então, havia também uma série de reuniões interministeriais para a construção de uma política nacional para a juventude rural, né? Ao longo desse tempo, 2012, 2013, pessoal, teve uma caminhada imensa com várias oficinas, movimentos dessa relação aí da construção desses espaços de juventude dentro do Estado, com a reivindicação, com a pressão de movimentos e organizações sociais na época, né? Imagina, em 2013, teve um evento chamado Diálogos da Juventude Rural e Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social dessa juventude, em 2013, que é onde vai lançar as bases e que, de uma forma muito tímida, já em 2014, a Secretaria Nacional de Juventude lança o PAJUR, né? E esse PAJUR, que era, digamos, uma política de autonomia da juventude rural, em 2014, né, com todas as possibilidades e o que era a simetria, a correlação de forças dentro do governo, quando se pensava juventude e, quiçá, juventude rural naquela época, né? Mais tarde, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, quando o ministro ainda era o Patrus Ananias, a assessora na época de juventude era a Luísa, e teve todo também um envolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, né, que era a Severina, inclusive, toda a equipe que participou da Secretaria Nacional de Juventude, né? E nesse conjunto dessa mobilização e nessa agenda de oportunidade, de janela política, foi lançado o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, ou seja, foi ali muito próximo
né, antes do golpe, né, do golpe de 2016, o qual a Dilma foi retirada, né, foi lançado um Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. E esse plano, na verdade, né, a ideia é que, a partir dessas ações governamentais em curso, anunciadas pelo governo na juventude rural nessa época, previa uma articulação entre esse conjunto de programas que já se havia existente para a juventude rural, que envolve o Pronaf, Pronacampo, Projovem Campo, Pronatec Campo, o Pronera, os comitês, o Nossa Primeira Terra do Plano Nacional de Crédito Fundiário, né? Então, se lançou esse Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Só que a gente tem que levar em consideração que, após o golpe, a reestruturação dos ministérios, a extinção do MDA, que essa política ela estava no MDA, que depois passou à secretaria, tivemos o governo Temer nisso, né? Mas a gente teve um decreto, né, em agosto de 2020, já no governo Bolsonaro, que extinguiu esse Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Então é importante falar, pessoal, assim, que ao longo dessa luta, dessa trajetória, isso tudo assim é um processo de formulação e de vai e vens dessa política, o qual que tem avanços tímidos, avanços às vezes um pouco maior e interrupções, né? E nisso tudo está situado hoje algumas das políticas que estão disponíveis para a juventude rural. É importante considerar isso. Então, pessoal, a partir dessa questão histórica, falar mais especificamente agora de algumas políticas e trazer algumas questões para a gente ir fechando a conversa também, para a gente poder conversar um pouco, tá? Então, assim, pessoal, questões sobre a juventude rural e políticas públicas. Para a gente pensar hoje, tá? É importante falar dessa história toda porque ajuda a entender a situação das políticas públicas para a juventude rural hoje, tá? Então, assim, no atual contexto de diversas crises e governo Bolsonaro, como ficam as políticas públicas para a juventude rural após os últimos anos? Essa pergunta, né? Pessoal, primeira coisa, assim, quando a gente pensa em política pública, a gente tem que falar em orçamento, né? Então, assim, vamos deixar de ilusão, porque tem um lugar que tem uma política pública para a juventude rural, não sei o que e tal. Olha, pessoal, política pública tem que ter orçamento, sobretudo um orçamento que seja adequado e que dê condições para a sua execução em larga escala. Tá? Então, assim, vamos ver o que é o orçamento federal executado em 2020, né? Por exemplo, no Brasil. Então, assim, 39%, pessoal, desse orçamento está comprometido com juros e amortização da dívida pública, ou seja, para o sistema financeiro, né? Bom, daí o que, digamos assim, entre esses vários setores aqui desse gráfico, o que nos cabe aqui nesse orçamento, tá? De todo o PIB, de todo o orçamento aqui federal, né, que o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que a gente produz está aqui nesse orçamento e é distribuído e de certa forma deveria gerar políticas públicas, né? Vamos pensar que, assim, na agricultura, tá ali, né? 0,37% desse orçamento é para a agricultura. Gestão ambiental, 0,09%. Né? Vamos pensar assim. Quando a gente fala de política pública situada, contextualizada e apropriada para um determinado grupo social, como a juventude rural, vamos pensar em ciência e tecnologia, 0,1%. Organização agrária, estamos num curso de questão agrária. A organização agrária tem um orçamento previsto de 0,03% nesse orçamento, né? Ali poderíamos pegar ali direitos à cidadania, que são direitos mais difusos, 0,02%. Ele pega ali cultura, desporto, 0,01, 0,002%, né? Então, assim, pessoal, assim, quando a gente fala em política pública e as condições de se pensar a política pública para a juventude rural mais especificamente, quando a gente fala isso, assim, bom, a gente está falando desse orçamento e das transferências para estados e municípios que também podem gerar políticas públicas, além das transferências, né, a partir de outras receitas próprias, estamos falando de 9,7%. Então, assim, bom, com esse orçamento e com a forma como se gesta, né, o orçamento público no Brasil, a gente pensar, bom, o que é possível em termos de política pública? Né?
Vamos falar mais de orçamento ainda. Qual é o orçamento que é voltado para as políticas públicas do rural brasileiro hoje? É o Plano Safra. E o Plano Safra, que foi lançado agora em 2021, fala em 251 bilhões de crédito, no geral. E dentro desse Plano Safra, dos 251 bilhões de crédito, no seu total, mais de 39 bilhões, 39, é o Plano Safra Agricultura Familiar. E olhem pelo gráfico ali, gente, e dentro desse Plano Safra Agricultura Familiar é que está situado ali, digamos, tem um lugarzinho lá para a política pública de juventude mais específica, né, para essa política de juventude rural. Então, estamos falando aí, olha só, né, o comparativo, né, pessoal, pelo gráfico. Né? Então, estamos lidando uma condição bastante assimétrica, porque quando a gente fala em juventude rural, em geral, nas políticas públicas, estamos falando dessa juventude que se situa no campo da agricultura familiar e camponesa. Né? Um mapeamento, pessoal, feito, por exemplo, assim, das últimas ações do governo Bolsonaro nas políticas públicas para a juventude, se deu uma olhada lá no site da Secretaria Nacional da Juventude, que hoje é uma secretaria dentro desse ministério, qual eu falei, tem essas iniciativas aí, né? Prêmio Inovação, voluntariado, que é de uma forma mais geral, não é nem para a juventude rural, né? ID Jovem, Delivery Solidário, Programas Horizontes, Espaço 4.0. Né? De juventude rural, digamos assim, a ação que eu achei mais específica da Secretaria Nacional de Juventude é um manual, que foi achado o manual do jovem empreendedor rural, né? Nessa ideia do empreendedorismo, enfim, que a gente sabe que é, de certa forma, uma ideia muito forte, que tem todo um apelo aí de vários setores para que essa ideia cole e se viabilize, né? Dentro, até inclusive a galera que muitas vezes é mais vinculada a essa ideia diz que a forma como é usado esse termo é um erro, porque empreender tem que ser uma opção, não é a última condição, né? Ou seja, tentar transformar ou glamorizar a precarização do trabalho e ficar chamando de empreendedorismo, né? Mas, enfim, isso envolve outro debate também, né, pessoal? Nem vamos conseguir entrar aqui, mas, assim, tem o Manual do Jovem Empreendedor Rural. Daí vocês têm que ver na experiência e na forma de vida de vocês se vocês se identificam com isso aí, né? Enfim, é uma questão. Estou aqui expondo, né? Pessoal, mais voltado às políticas de crédito, né? Aqui, bom, dentro do governo federal, né? Falando assim, bom, estamos falando do Pronaf Jovem, né? Como vocês sabem, porque aí, a partir, pessoal, do serviço de assistência técnica, extensão rural, dos sindicatos, enfim, aonde muitas vezes se busca esse auxílio para construir o projeto, ou um auxílio para acessar esses financiamentos, né? Então, vocês têm têm acesso ao conjunto das informações que envolve. Eu trouxe aqui só um arrazoado rápido, né, do que envolve essa política pública, falar do que tem disponível, né? Então, envolve essas pessoas físicas com idade entre 16 e 29 anos, integrantes de unidades familiares, que tem a declaração de aptidão ao Pronaf, é uma data ativa, né? Tem as formas de concessão ao crédito, que seria individual, coletivo, uma taxa de juros pré-fixada em 3%, um valor máximo de financiamento de 16 mil, concedido em 3 financiamentos para cada cliente, prazo de até 10 anos, incluindo 3 anos de carência, que pode ser ampliado até 5 anos, né? Daí, assim, gente, a gente tem daí, do acesso do Pronaf Jovem. Daí, só vocês, quem já tentou acessar esse Pronaf, sabe e entende ao longo do tempo o que é o perrengue de acessar o Pronaf Jovem e todos os percalços que envolve. Tem alguns estudos que a gente já desenvolveu, tem um estudo mais recente também, do professor João Marinho, da UFSM, que fala um pouco de todos esses percalços do que é e das variáveis que envolve tentar acessar o Pronaf Jovem, né? Porque, inclusive, na época, a gente fez alguns estudos para tentar entender quais eram esses gargalos, para, inclusive, ver se destravava. Mas tem questões muito persistentes quando a gente fala de Estado e pensar assim, bom, é uma política de crédito, né? Tem o Pronaf Jovem aí disponível. Tem também, pessoal, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que tinha uma linha jovem, tá? Como vocês viram ali no caso do Pajur. Mas hoje, esse crédito fundiário, que inclusive, assim, pessoal, dizer que essa questão do crédito fundiário, como ele é pensado, da forma como ele veio e tal,
muitos países, inclusive, não adotam mais esse tipo de política, né? Inclusive, da forma como ela chega ao Brasil e vem se transformando ao longo do tempo, né? Mas no Programa Nacional de Crédito Fundiário, e daí tem uma escala de acesso um pouco maior, hoje ela tem 3 linhas, né? Que é o PNSF social mais o empreendedor. Novamente, essa questão do empreendedor aqui, né? Presente. Que tinha uma série de outras linhas antes da sua outra configuração, né? E é importante que nessa política pública, pessoal, tem um papel aqui da assistência técnica e extensão rural, né? Que prevê a contratação de ATEC, mas, sobretudo, também tem um papel importante das UTEs, das unidades técnicas estaduais, na formulação desses projetos, né? Só que, assim, ela não tem mais uma linha jovem, mas ela prevê ali, no caso, um acesso diferenciado a jovens, né? Principalmente nessa linha social e linha mais, né? Que é para os jovens, que permite que jovens com idade entre 16 e 19 anos, inclusive, podem acessar, mas tem que comprovar fazer uma série de comprovantes, aí, enfim, para acessar essa política pública, né? Então, assim, em nível do governo federal, estamos falando dessas 2 políticas públicas, pessoal. Claro que, olha só, daí só vocês também, e eu desenvolvi um estudo sobre as questões que envolvem o acesso e as contradições de acesso que envolve o Programa Nacional do Crédito Fundiário, mas só vocês sabem quem tenta acessar ou quem já acessou, como é que é vivenciar essa política pública. Eu não vou me ater em detalhes aqui, pessoal, da forma de acesso, porque isso vai muito assim, vocês, a partir das UTEs, via sindicatos, organizações, associações que vocês vivem, ou mesmo do serviço de extensão rural, podem ter informações, sobretudo, aí pensar os projetos produtivos para pensar o Programa Nacional de Crédito Fundiário, esses programas de crédito. Então, o que hoje tem disponível para o financiamento da juventude rural são programas de crédito, tá? É claro que podemos falar que estadualmente tem algumas experiências, como a questão do Bolsa Jovem Rural no Rio Grande do Sul, daí também com um acesso bem limitado e com um orçamento bem limitado, de experiências de política pública para a juventude rural no Espírito Santo, no Ceará, agora mais recentemente no Distrito Federal, né? E como está se dando essas políticas públicas, ou seja, ainda são experiências, mesmo com passar com essas indas e vindas, muito recentes, de acesso muito restrito, com vários percalços de acesso. Vocês depois podem, a partir das questões, elaborar e pensar isso, né? Então, tem um quadro geral aqui que envolve a situação para o acesso do Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? As condições, enfim, tudo ali delineado as questões dos juros, do PNSF social, PNSF+, PNSF empreendedor, o tempo de carência, renda anual. E no próprio site do governo, pessoal, quando digita Plano Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil, Pronaf, tem lá também todas as instruções, né? Mas as questões que eu quero compartilhar com vocês, que tem a isso assim, bom, atualmente, para a gente pensar atualmente qual a autonomia e as condições que uma jovem tem de desenvolver um projeto de vida no contexto rural brasileiro. Condições. Nós não estamos falando de oportunidades. Claro, as condições geram oportunidades, mas é condições. Isso envolve política pública, ter acesso a orçamento, a renda, a viver no campo, né? Por que o debate sobre subsídio e fomento não é feito também além do crédito rural? Por que quando a gente fala de política pública para a juventude rural apenas se fala de crédito? Não se fala de subsídio e fomento, a exemplo de diferentes países no mundo. Ou seja, você dá um incentivo, faz um investimento, certo? Para que não só os jovens fiquem no campo, para os jovens viverem no campo. Não é ficar no campo, é viver no campo. E viver no campo possível no seu país, se deslocando, tendo acesso a serviços, enfim. Qual é o subsídio? Por que a gente não tem uma política de fomento? Por que a gente, mesmo com governos de perspectiva progressista, a gente não conseguiu emplacar o debate para além do crédito e não conseguiu emplacar o debate do subsídio e fomento? E tem países que fazem subsídio e fomento pesado para que um conjunto de populações consigam viver em diferentes espaços, como o campo, nos seus países. Então, por que a gente não consegue fazer esse debate, né?
apesar de, ao longo dos anos, ter uma série de estudos sobre os limites do PRONAF e do Programa Nacional de Crédito, e por que essa questão voltada ao crédito, né, sempre assim, ao crédito, né, apresentarem diversos estudos sobre as suas limitações, essas políticas permanecem. É uma questão interessante a ser feita, né, pessoal? Ao mesmo tempo, o que é ser e estar jovem no contexto rural atualmente no Brasil, e nesse contexto que, somado a isso, estamos vivendo uma pandemia, né? Essa pandemia do Covid-19, dentro das condições sociais no Brasil e tudo que quer dizer o social, né? Como vem isso digamos assim, as condições sociais que vêm, de certa forma, ao tempo se agravando, sobretudo o quadro da desigualdade social do Brasil e que, sobretudo em relação a povos que vivem no campo brasileiro, né? E para a juventude, porque, por exemplo, dessa margem dos 19 milhões hoje de desempregados, que é quantificado, pelo menos anunciado, daí a gente poderia falar de trabalho precarizado, informal também, mas entraria em outro debate. Mas vamos falar só dos números que, por exemplo, são divulgados, 19 milhões, o percentual de jovens que estão entre esses 19 milhões. Né? É importante a gente estar pensando isso também, a questão da desigualdade social e vida digna, e a questão da reforma agrária, aonde que entra isso, que é, ou seja, para ficar do campo, sobretudo, a questão de condições de estar na terra, para além do lote da sua família, né? Como é que se dá essa condição, né? Políticas públicas para a juventude rural ou políticas públicas com a juventude rural, ou seja, essas políticas públicas construídas a partir da realidade da juventude rural, a partir apropriadas para as suas experiências, para os seus experimentos, dentro seus arranjos produtivos, pensando a sua autonomia, né? Para além de um jovem que se especializa para ir trabalhar, muitas vezes ou ter que se deslocar para um centro urbano para trabalhar, ou trabalhar como mão de obra do agronegócio, né? Como é que pensa isso? Qual a prioridade das políticas públicas para a juventude nos governos, e sobretudo da juventude rural, pensar isso? E acho que está um bom momento de se pensar isso, pessoal, sobretudo pautando aí as suas lideranças locais, regionais, que vão estar se candidatando ou pautando apoios, né? Está pensando isso dentro dos programas de governo, né? Que o programa, enfim, vai além do que da figura de um candidato, uma candidata, como foi falado. Pensar também qual é a autonomia e organização política são necessárias por parte das organizações, grupos e movimentos sociais de juventude rural. Para pensar, pessoal, né, nesses tempos bicudos que estamos vivendo, pensar e forjar ciclos de mobilização e reivindicar políticas públicas, porque a situação é essa aqui, um pouco aqui do panorama que eu mostrei para vocês. Então, como é que muda essa realidade, né? Pensar isso. Tem várias outras questões para pensar aqui, né? Agrotóxicos, hidronegócio, mineração, segurança, quer dizer, em meio a toda essa questão que envolve as políticas públicas, né? E pensar uma política de crédito que não reforce as condições de vida precária, mas que gere um outro ciclo de pensar projetos de vida no rural, né? Como é que está isso? E dentro disso entra a questão da produção de alimentos, segurança e soberania alimentar, né? E, novamente, a questão dos ciclos de mobilização para pensar a construção de experiências alternativas para pautar as políticas públicas, né? E, sobretudo, para e com a juventude rural. Pessoal, após aqui quase uma hora falando, gostaria de agradecer a atenção de vocês, estar com vocês aqui hoje. Espero ter trazido aqui um pouco, enfim, de compartilhar algumas coisas, trazer algumas inquietações, a gente poder ir conversando e deixar de antemão que estou à disposição para a gente ir conversando. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Estou à disposição para as perguntas e a gente seguir conversando aí, né, também. Estou aqui. Sim, temos perguntas aqui. Já passei ali pelo chat, mas vou te passar aqui rapidinho. E antes de irmos à pergunta, o professor Sérgio, gostaríamos de fazer um convite a todas e todos para acompanhar o nosso programa de análise de conjuntura semanal, né, que é toda quinta-feira, às 8 horas, lembrando que, né, faz parte da nossa pedagogia inspirada em Paulo Freire, essa questão da análise de conjuntura, de estarmos sempre atentos, não somente ao conteúdo, mas também ao que ocorre no Brasil hoje. E nessa quinta-feira a gente vai receber a presidenta Dilma Rousseff,
Então, estamos num programa imperdível. Vou passar aqui a vinhetinha aqui para fazer o jabá amanhã, 8 horas da noite. Camarada Sérgio, temos algumas perguntas. Bora lá. A primeira, você prefere que eu faça tudo em bloco ou uma a uma? Eu vi Como é que você três prefere? perguntas aqui que elas têm correlação, né? Acho que essas três... Então, vou fazer tudo em bloco. Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é do José Elton, né, que ele pergunta que políticas públicas poderiam ser pensadas com o objetivo de apanhar o jovem a produzir e sobreviver no campo. A segunda pergunta é de Vilcinei, né, que ele fala que com esse dado do IBGE teria que avançar a reforma agrária e o reconhecimento do campo, mas como fazer isso, né, com o avanço do agronegócio no governo Bolsonaro, né? E temos também a pergunta do Gabriel Matos Ornelas, né, que fala sobre as políticas públicas para os jovens agricultores da cidade, né, pensando na questão da agricultura urbana, periurbana, etc. Então, por enquanto, são essas três. Vamos lá. Então, pessoal, assim, eu não gostaria de entrar numa chave aqui, e quem me conhece já de algum tempo sabe que eu não entraria nessa chave de, digamos, dizer o que os jovens e as jovens têm que fazer, né? Que tem que fazer, mas eu posso dar aqui algumas dicas, trazer alguns apontamentos, né? Enfim, quando eu entrei nessa história toda, só para dizer para vocês, eu era, digamos assim, um jovem pesquisador, estava em formação, né? E a partir dessa trajetória fui estudando, adentrando nesse debate das políticas públicas de juventude rural. Então, assim, hoje eu não sou, digamos assim, mais tão jovem, mas na perspectiva da universidade e de como se entra na universidade, dos tempos e tudo, ainda sou um jovem pesquisador até, mas enquanto eu estou pensando em juventude, por que eu falei tudo isso? Para falar que, assim, a gente está aqui trocando uma ideia, então eu posso apontar caminhos, falar de algumas experiências, mostrar algumas coisas, mas eu não vou entrar nessa discussão mais específica, assim, enfim, do que vocês têm que fazer, porque vocês já fazem muita... A minha concepção é que o jovem e a jovem já passam um perrengue tremendo para viver hoje no campo brasileiro, já tem toda a história de vida de vocês, as experiências que vocês têm, as formas de socialização que vocês têm. Por si só, isso, gente, pode não parecer, mas já é muita coisa, entende? Das estratégias que vocês desenvolvem para viver, da forma como vocês participam das organizações de vocês, já é coisa pra caramba. Mas dentro disso, né, por exemplo, que políticas públicas poderiam ser pensadas com o objetivo de apoiar a jovem a produzir e sobreviver no campo? Bom, ali eu trago pelo menos um indicativo nas questões que eu trago, que assim, a primeira coisa é um conjunto de políticas públicas que abarquem não somente e essencialmente uma economia ao qual o jovem está visto trabalhando essencialmente, exclusivamente na atividade agrícola. E aí nós temos que pensar em política pública que seja apropriada, contextualizada e situada de acordo com cada jovem de um determinado território, né? Pensando as suas condições de saúde, pensando as suas condições de acesso a serviço público, que envolve não só a educação. Claro que a educação do campo é um debate caríssimo, né, que envolve toda a mobilização das organizações em juventude rural do campo, né? A educação do campo e essa questão grave também, hoje, esse período, essa conjuntura complicada, que passa a educação do campo, mas sim, educação. E acesso também a outros equipamentos e aparelhos públicos que envolvem esporte, lazer, cultura, ou seja, o conjunto das atividades do que o jovem que vive no campo, nos diferentes territórios, entende que é interessante, né? Que promova eventos, atividades voltados a isso, né? Que promova também, sobretudo, políticas públicas que sejam construídas, dialogadas e pensadas no sentido de estimular, fomentar e subsidiar já as experiências que os jovens
desenvolvem e almejam desenvolver, né? Para pensar os seus projetos de vida, porque, gente, assim, não tem como desejar ficar num lugar, viver num lugar, ter uma vida num lugar, se não tem um mínimo de autonomia, mas não uma autonomia pensada no sentido do indivíduo somente, mas em relação com esse ambiente, em relação com as pessoas que vivem nesse lugar. Então, não é só se pensar também trabalhando para os outros, é ao mesmo tempo que tem o desejo de desenvolver iniciativas individuais, pessoais, dentro, inclusive, do seu próprio lote. Daí estamos falando de acesso à terra também, não só de um conjunto de políticas públicas além das atividades produtivas, né? Então, assim, essas políticas públicas, e outra coisa, essas políticas públicas, elas teriam que deixar de ser pensadas como uma linha necessariamente específica ou lá no canto de uma política pública mais geral. E temos que pensar ainda que a gente vive um ciclo demográfico no Brasil onde a maioria da população ainda é jovem, que a gente está entrando num outro ciclo demográfico que é de envelhecimento da nossa população. Então, daqui a 30 anos é muito possível que a gente vai experimentar um período assim, de onde a gente vai ter a nossa maior população já com idade avançada na nossa história. Nesse momento, a gente tem uma população jovem. E esse ciclo demográfico é um debate que se fazia muito na época e ainda se faz e tem que olhar, está passando. Então, enfim, o que a sociedade no Brasil, o que esse período histórico a gente fez em relação à nossa juventude, porque também isso vai determinar muito de como a gente vai envelhecer, gente. É um debate que é visto de forma encadeada, né? É um debate que a gente tem que tentar ver ele também de forma encadeada. A gente está falando de projeto de vida e tudo que pode significar essa vida. Então, eu não quero dar uma resposta muito evasiva, mas o que eu quero dizer é que, assim, dentro do acúmulo que a gente já tinha, assim, tem anos de produção e formulação de conhecimento dos próprios movimentos e organizações sociais, escutando da juventude o que se quer enquanto política pública se deseja e sistematizando as experiências desenvolvidas. Muitos desses documentos estão disponíveis na internet, acho que é bom rememorar, é bom resgatar, e é bom trazer também debates mais atualizados, conforme a realidade que a gente está vivendo, e nesse período de pandemia, mais ainda, e tentar entender como é que se dão essas estratégias e coisas. Sobretudo agora, sim, não adianta pensar política pública, daí tem que pensar como é que está o conselho, dando pistas, né? Como é que está o Conselho Municipal de Juventude? Qual é o espaço que a juventude tem dentro da sua prefeitura? Como é que está a questão da juventude rural no governo do estado, né? Para começar a pensar, porque assim, a gente tem que começar a reivindicar também os espaços que a gente vive. Quais são as iniciativas que a gente tem? Bom, a gente faz parte de um sindicato, de um movimento social, como é que o sindicato e o movimento social, que tem esse papel da gente estar se organizando neles, está pensando também essa questão e como pensa em reivindicar essas questões e se organizar, porque a gente tem que, na verdade, pessoal, pensar e forjar um ciclo de lutas e mobilização em torno disso. Direito a gente conquista, é aquilo que a gente fala, direito a gente tem que conquistar e tem que constantemente estar ali vigilante, em atenção, olhando, não dá para baixar a guarda nem relaxar nessa luta, gente. É uma luta para a vida, né? Uma luta para a vida, é isso que a gente aprendeu aí nesses ciclos de pequenas vitórias e derrotas, né? É uma luta para a vida, e sobretudo quando a gente pensa em política pública. Ainda mais num quadro de ausências e que vem inviabilizando a vida da juventude rural no campo, né? Com esses últimos dados do IBGE, teria que avançar a reforma agrária e o auto-reconhecimento, mas com esse governo do agronegócio. Pois é, pessoal, fortalecer a luta do campesinato. Ver como é que a gente, de certa forma, pensa essa correlação de forças e dentro desse contexto a gente se organiza, né, e busca aí alcançar resultado, enfim, né, o atendimento das pautas, das reivindicações e toda a luta que envolve isso, e sobretudo no contexto que a gente vive e pensando a situação, gente, que a gente está no Brasil no momento, e não adianta, assim, a gente tem que se organizar, por exemplo, essa questão que envolve a ameaça à democracia e o que vem, como é que esse governo vem lidando aí, até o Caetano fez o convite para análise de conjuntura, né, sobre essa questão do autogolpe aí, que envolve essa questão do voto impresso, tá? Se nessas condições a questão da juventude rural e das políticas públicas já está muito complicada, imagina num contexto aí de um golpe no golpe, né? Então, assim, temos que ter essas questões para pensar também, né? E como pensar políticas públicas para os jovens agricultores da cidade? Será que conseguimos superar a dicotomia urbana e rural e pensar para a atividade agrícola?
Esse é um outro desafio, mas interessante aqui, Gabriel, que já tem algumas prefeituras desenvolvendo iniciativas e ações em torno da que se chamaria de agricultura urbana ou agricultura em zonas intermediárias, né? Então, assim, como pensar essas políticas públicas? Sobretudo, assim, porque é uma atividade, por mais que a gente faça intercâmbio de experiências em torno dessas iniciativas em outros países, em outros locais, observando outros experimentos da agricultura urbana dentro dos próprios experimentos ao longo do tempo, que é das experiências que a gente tem ao longo do tempo também aqui no Brasil, principalmente, assim, como pensar, considerando esse conjunto dessas atividades, as suas especificidades, e como essas especificidades dialogam em torno dessa diversidade que é a atividade agrícola hoje no Brasil. Mas não tem como fortalecer uma atividade dessas, assim, que tem aí a sua luta ao longo da história, tal e tudo, se não tiver um olhar, novamente insistindo, apropriado, situado, contextualizado e com orçamento para subsidiar e fomentar essa atividade para além do crédito. Não tem como a pessoa querer fortalecer a atividade se ela já começa sendo fortalecida com um empréstimo, né? Países que têm as suas atividades produtivas, digamos assim, potencializadas, ou aí quem pensa nesse prisma assim, mais capitalista, ou mesmo competitivas, tem subsídio de fomento altíssimo e fortíssimo, pessoal, por parte de políticas públicas de Estado. Vamos se iludir, esse ideário todo neoliberal que é vendido, faça por você mesmo, tal, é o que nos vendem, mas esses mesmos países onde se produzem essas ideologias, a realidade lá não é assim, não. Então, nesse contexto da agricultura urbana, eu acho que é valorizar suas experiências e pensar, sobretudo, não pensar cada vez mais a lógica da política pública a partir de quem está na ponta realizando ela, não tanto a partir de uma elite política. Só que para isso que eu estou falando, precisa de um outro exercício e de uma democracia de alta intensidade, com participação popular e que não seja só uma democracia pensada no representativo e num sufrágio universal, que é a votação. Tem que ser, digamos, um exercício de participação popular constante, sobretudo para formular política pública. Senão acaba tendo essas políticas públicas que hoje que é muito difícil de acessar e que não são apropriadas e contextualizadas para a realidade das pessoas, né? Então, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas, né? Então, pensar isso também. Não tem uma resposta, né, pessoal? Só para elas, né? Massa, Sérgio. Vamos então para as duas últimas perguntas. Claro. O Júlio César, ele pergunta sobre a situação atual do PRONERA, né? Programa Nacional de Educadores e Educadoras das Áreas de Reforma Agrária. E o José Luiz dos Santos pergunta sobre quais caminhos para promover a permanência do jovem em sua comunidade rural, sem florescer o desejo de deixar seu lugar de origem. Então, José Luiz, o que eu posso te falar assim, eu não posso falar pelos outros, né? Eu posso te falar a partir das experiências de pesquisa, a partir dos vários e vários jovens que vivem no campo, que eu escutei ao longo do tempo, a partir da experiência das pesquisas que eu desenvolvo, das assessorias que eu desenvolvo também para organizações, né, para organizações de juventude rural nesse tempo. Hoje em dia eu estou mais situado e muito envolvido com esse tema dos conflitos socioambientais envolvendo juventude rural, toda uma outra pegada, tentando entender o que é hoje esses conflitos ambientais no Brasil e como que a juventude rural vive neles, né? Mas, assim, e claro que nesses conflitos, na dimensão ambiental, vem ainda, além dos outros estudos que eu desenvolvi, né, vem ainda essa questão, enfim, que a questão, por exemplo, do ambiental, além da questão do emprego, renda, educação, é uma dimensão hoje que vocês, os jovens, as jovens, estão pensando quando vão ficar no rural. Se tem uma nascente, se tem água disponível, em que condições a água disponível, se tem as condições de alimentação adequadas, saudáveis para poder viver no campo, né?
quando, por exemplo, está tentando desenvolver a sua experiência numa agricultura orgânica ou de base, né, ou está pensando a transição, ou pensando algo de base agroecológico, por exemplo, se fala do que se pensa para florescer esse desejo. E aqui, no caso, hoje, para florescer esse desejo, né, sobretudo, assim, é ter uma vida digna no campo. É isso que os jovens estão dizendo. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter uma vida digna. Pode parecer muito simples o que eu estou falando, mas é isso, pessoal. Só que o simples, na realidade que se vive, é muito complexo. O simples não é fácil, né? Na verdade, o simples, ele é complexo. Só que, assim, ter uma vida saudável no campo, ter uma vida legal no campo. Vamos lá, o que o pessoal diz. Eu quero ter uma vida legal no campo. Ter uma vida legal o quê? Eu não quero só viver trabalhando o dia inteiro em atividade agrícola. Eu quero fazer outras coisas e quero ter, inclusive, outras atividades que vão me gerar uma renda que não sejam só a partir da agrícola, dentro de outras coisas que eu gostaria de fazer, vinculado à informática, a entretenimento, a atividades vinculadas a esporte, lazer, cultura, outros serviços, né? Então, assim, para florescer é ter uma vida digna no campo, Zé. Ter uma vida digna no campo, qual a pessoa, sobretudo, tenha condições de viver para ter oportunidades. Muitas vezes, todo mundo tem oportunidade. Não, tem que ter as condições. E para isso precisa, sim, ter renda, ter terra, ter comida no prato, hoje em dia, vacina no braço, ter condições de saúde, segurança hoje no campo brasileiro, segurança em relação hoje ao que são os conflitos socioambientais no Brasil, ter, sobretudo, direito a um ambiente saudável, né, onde se possa viver com o conjunto da flora e fauna do território dentro do ecossistema que vive, né? Então, assim, é complicado, e dentro disso tem o que cada jovem está pensando para o seu projeto de vida. Então, a partir de cada projeto de vida que floresce esse desejo também, muito isso se fala, né? Tipo assim, olha, eu não estou pensando em viver aliado a um modelo de desenvolvimento ou viver trabalhando para alguém. Tenho que pensar no meu projeto de vida, né? E se eu vou permanecer nesse local para viver, que é o lugar onde eu escolhi morar e viver, eu tenho que pensar uma vida toda, né? Então, tem muito isso. E o que eu estava falando também é como eu vou viver, como eu vou ser jovem, como eu vou ter família, quais as opções que eu vou fazer e como, sobretudo, eu vou envelhecer nesse espaço, se eu vejo que tenho perspectiva de futuro. Muitos dos jovens, uma entrevista que um jovem me falou, um dia que me comoveu muito, que ele falou assim, olha, eu não estou pensando no que eu vou ganhar, eu estou pensando para onde eu vou e como eu vou, né? E disso depois é que eu penso que eu vou ganhar, porque eu estou pensando para onde eu vou e como eu vou, né? Então, assim, está pensando mais no caminho e fazer o caminho do que necessariamente ter um ganho pronto. Só que nisso, claro, entra novamente as condições. E as políticas públicas, José, são um caminho essencial dentro de uma sociedade, das nossas sociedades regidas pelo Estado e nas ações do Estado que determinam muitas vezes as condições de sair ou de não optar em não viver no contexto que a gente gostaria de estar vivendo, né? Porque a gente tem que buscar também a sobrevivência, né? Então, a situação do Pronera atualmente, Júlio César, eu não estou, assim, devidamente, assim, com os dados aqui em relação ao Pronera especificamente, né? Mas dos últimos relatos que eu tenho, sim, há também, tu viu ali o orçamento, né? Sobretudo bastante precária, uma situação de não efetivação, né? De não realização do Pronera. Até assim, falando de modo geral, especificamente, eu não tenho esse informe aqui para trazer, mas eu passei ali meu e-mail na apresentação e eu tenho onde acessar esses dados e a gente pode trocar essa ideia, Júlio, tá? Pode trocar essa ideia aí sobre o Pronera. Não sei se respondi todas as questões, se tem mais alguma questão ou algo para trocar com vocês, porque muito mais eu não estou respondendo as questões, pessoal. Estou trocando ideias com vocês, né? Que essas respostas aí, gente, bora se organizar, bora se reunir logo assim que tiver as condições, claro, sanitárias, adequadas para isso. Bora, assim, via as formas de organização possíveis hoje, que é o WhatsApp, aí como puderem. Bora pensar isso, que vem um ciclo longo de resistência
e de mobilização em lutas aí, porque tá complicada a coisa. E vamos lá, esperança, gente. Esperança. Maravilha, Sérgio. Então, para fazer os agradecimentos, eu vou chamar o nosso companheiro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Jaime Amorim. Camarada Sérgio, muito boa aula. Acompanhei passo a passo, fiquei impressionada com a didática, como você trabalhou, que deu claramente para que a gente pudesse atingir o objetivo proposto. Nós não temos dúvida nenhuma que esse tema da juventude é um tema que vamos ter que travar muito daqui para adiante. É essa questão efetiva que eu acho, né? As pessoas, a gente sempre fica dizendo, né? Não adianta você achar que o jovem vai ficar na roça para arrancar toco, trabalhar no pesado, como era. Então, o jovem hoje, ele topa desde que ele tenha renda, que ele tenha as condições, prática de esporte, de cultura, de estudo, né? Enfim, as condições mínimas para ele ficar na roça, porque, de qualquer forma, nós conseguimos, nessas últimas décadas, transformar o camponês em um sujeito de direito, o que antes dos anos 80, né, nós tínhamos todo um processo de discriminação e preconceito. E hoje em dia, o jovem e a jovem rural são um sujeito de direito e que tem essa responsabilidade, inclusive agora, né, de garantir a produção e a reprodução, né, da família camponesa e se reproduzir como camponês. Acho que essa é a grande tarefa. Agora, para isso, nós temos que efetivamente trabalhar para garantir todas as condições. São coisas que vamos ir debatendo e discutindo no conjunto das organizações. Nós vamos ter algum debate aí na frente, que é a questão geracional, né, e especificamente a questão da sucessão. Vamos ter 3 aulas, 3 debates sobre a sucessão rural, a questão geracional, né, para que a gente possa compreender, inclusive dentro dos assentamentos, qual é a tarefa, como é que nós vamos fazer, resistir a essa questão da titulação que o governo está tentando fazer para desestabilizar a luta pela reforma agrária e voltar, então, as terras ao mercado, né, de imóveis. Então, camarada, queria, em nome do Centro de Formação Paulo Freire, em nome da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, te agradecer muito, né, e, ao mesmo tempo, né, já dizer que, certamente, com esse conteúdo todo, nós vamos ter que utilizar várias outras vezes aqui no nosso exposição. Então, camarada, muito obrigado. Eu que agradeço, Jaime. Satisfação estar com vocês nessa noite, trocando ideias, conversando, compartilhando saberes aí, e a gente está à disposição, a gente está aí a serviço da luta do povo. É para isso que a gente produz ciência, tecnologia, está hoje numa universidade pública, né, para dar esse retorno aí para a sociedade. Só tenho a agradecer, uma grande satisfação. Também. Maravilha, Jaime, maravilha, Sérgio. Então, gente, estamos encerrando a nossa segunda aula do nosso curso sobre questão agrária e juventude do campo. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 18 horas, nesse mesmo canal do YouTube do Centro de Formação Paulo Freire. E lembrando a todas e todas, mais uma vez, o nosso programa de análise de conjuntura amanhã está imperdível, às 8 horas da noite, com a nossa presidenta Dilma Rousseff. Então é isso, gente. Um grande abraço e boa noite. Reflexos sobre o chão e reflexos que fazem aflorar a pele. Fecundação, semente que expande a mente em profana sonorização. O ciclo que contorna a lua contorna também o fogo em um intenso girar que não cessa.
brota somente quando o girar se faz completo. A semente brota somente quando o girar se faz completo. A vida parece ser uma só e a morte se torna pequena. A vida parece ser uma só e a morte se torna pequena. Fecundação, reflexos sobre o chão e reflexos que fazem aflorar a pele. Fecundação, semente que expande a mente em profana sonorização. Hey, yeah, hey. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, hey. Hey, yeah. Hey, yeah, hey. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, hey. Hey, yeah.